E, Trucão, quantos anos de estrada? Já tem tempo, cara. Já trabalhando com o meio, eu já me formei jornalista com a intenção já disso, né? A minha intenção, eu sou jornalista formado pela Casper Libero, e ali, quando eu me formei, eu já estava, a minha ideia era mostrar a importância do transporte para a sociedade. E aí, claro, envolve o transporte rodoviário de cargas, passageiro, mais o de carga e o motorista. Então, o meu trabalho já começou aí. Eu me formei em 80, 81 eu comecei a fazer o trabalho, 82 estreiei um primeiro programa de rádio para caminhoneiro, em 91 eu estreiei o primeiro programa de televisão, que era a Roda Brasil, para caminhoneiro, para transportes, né? Sim, sim. E aí, depois veio mais tarde o Siga Bem, 95, aí depois, em 2003, botei o meu próprio programa, que é o Pé na Estrada, que está até hoje, que é o Pé na Estrada que hoje está no SBT, e aí, daí para frente. Então já tem aí seus 43 já, né? 40. Mas... 43 anos já. E por quê? Olha, a história é longa. Como é que tá o tempo aí? Não, a gente tem bastante O tempo é aí. todo seu. Ó, podcast, se tiver 3 horas, o pessoal vai embora. Não, é assim, eu vou resumir. Eu sempre gostei de caminhão, sempre, desde moleque. Porque quando eu era moleque, tinha ter uns 7, 8 anos de idade, eu morava num bairro que se chamava Jardim Santo Antônio, em Osasco. Eu nasci ali, inclusive. E ali pertencia ainda a São Paulo, não era município. E eu morava nesse bairro, ele era quase divisa com Cotia e Carapicuíba. E ali era muito morro, né? Então era morro, tinha uma estradinha, que meu pai tinha um bar, bem uma estradinha, que parava um ponto de ônibus, depois eu voltava para Osasco, centro de Osasco, e ali era morro. Eu morava no morro, tinha a rua, aí descia um morro, tinha um córrego, lá subia outro morro e lá passava boiada. Eu adorava ficar vendo boiada passar, porque era boiada que ia para o frigorífico Wilson, em São Paulo, que ali era um frigorífico, né? Então eu via aquela boiada, eu gostava de ficar vendo boiada. Aí, uma época, não vi mais boi. Eu era moleque ainda. Cadê os boi? Cadê os boi? Não tinha boi. Eu adorava ver boi, não tinha boi. E algumas vezes eu corria atrás para ver os boi e tal. Aí, depois de uns dias, eu vi que estava vindo umas máquinas mexendo naquele trilho de boi. Aí fiquei curioso. E como demorou muito, um dia, 2 dias, o pessoal mexendo, eu fui lá ver. Eu fiquei curioso e fui lá ver. Aí eu lembro que eu perguntei para alguém, disse alguém que cuidava, sei lá quem. Sim. E alguém falou assim, agora não vai ter mais boi aqui. Porque eu perguntei, cadê os boi? Não vai ter mais boi aqui, agora vai ter caminhão de boi. É aquele pão, caminhão de boi. O que é um caminhão de boi? Eu não tinha ideia. Moleque ainda, né? E ali não tinha quase caminhão, ali não tinha assim, era alguma coisa pequena, mas caminhão não existia. Caminhão de boi. Cara, aí bate a curiosidade. Todo dia eu chegava da escola, fazia primário, ia para a janela e ficava olhando para ver tal do caminhão de boi, cara. Era longe, uns 600 metros talvez, subir e descer. E era para mim era a eternidade chegar lá. Minha moleque é tudo muito longe. Aí eu ficava lá. Até um dia eu vi, para minha sorte, ou coincidência, ou destino, sei lá o quê, eu vi que vinha lá 5 caminhões. Hoje eu lembro que eram 5 caminhões. E aí via e pararam, quase na minha visão ali. Pararam e ficaram. Aí o que eu fiz? Zzz, cheguei lá, estava tudo parado. Porque um deles quebrou e os outros ficaram para dar o apoio. Era caminhão gaiola boiadeiro. Que na época eu não tinha ideia do que era isso. Aí um deles, que estava parando para dar apoio, esse cara, ele olhou, viu, o cara curioso, e ele pegou e falou o seguinte: você gosta disso? Gosta? Poxa, eu achei legal, né? Eu nem lembro o que eu falei, mas foi alguma coisa que eu achava legal. Aí ele perguntou se eu queria conhecer, dentro do caminhão também. Tá parado mesmo? Bom, aí foi a glória, né, cara? Entrei no caminhão. Na época, para quem conhece, né? Era um LP321, que é um caminhão antigo, fabricado nos anos 60, no começo dos anos 60, e era um azul, que era o comum. Hoje eu sei que era comum, na época eu não sabia. Todo enfeitado, que na época enfeitava muito o caminhão por dentro, né? Então eu entrei no caminhão, fiquei bobo com aquilo. Eu lembro que eu falei para esse motorista: é difícil, né? Mexer com isso aqui. Ele falou assim: não, quando você estiver crescendo, vai que você consegue, é fácil. E é muito legal. E aquilo, entrou de um jeito assim: você é motorista. A minha ideia era ser motorista. Só que o tempo foi passando e a escola minha acabou, e na época lá não tinha não tinha ginásio, na época minha era ginásio. E aí eu fiquei agora, né? Fiquei 4 anos sem estudar. Nessa de ficar 4 anos sem estudar, eu fiquei sempre curioso. Aí comecei a ver mais caminhões, coisa que eu não tinha visto, e aquilo foi entrando. Aí eu percebia que as pessoas não davam muita bola para quem conduzia. Eu não entendi o porquê. Eu achei aquele cara que deixou entrar, tão importante a profissão daquele cara. Na minha cabeça não era profissão, mas era muito importante o que ele fazia, né? Por estar levando os boi para um lugar. Aí eu comecei a perceber que levava de tudo em cima do caminhão. Eu falei: caramba, a sociedade não percebe isso, ou não enxerga isso. Perguntar para o meu pai, sei lá. Perguntar para alguém, ninguém sabia. Não, é caminhão, traz a comida aqui em casa, mais ou menos isso. Né? Mas nada. Não sabiam os perrengues que passavam. Não tinha ideia da importância de um motorista de caminhão e de um caminhão no dia a dia
daquela época já, nos anos 60, sim. isso, né? E aí, nos anos 60. Aí eu falei, caramba, né? Aí aquilo foi entrando na minha cabeça, eu fui fazer alguns trabalhos, depois eu fui para a escola. Quando eu fui fazer faculdade, eu já estava com a noção bem clara que a sociedade não tinha noção da importância do transporte na vida dela. E aí, com o tempo, você vai vendo que também não tinha noção a importância na economia de um país. Não Com tinha certeza. noção. Falei, bom, então o meu trabalho não vai ser motorista. Eu vou fazer comunicação, porque eu quero é comunicar. O quanto isso é importante, a sociedade não enxerga. Então, de lá para cá, eu vou fazer esse trabalho há muito tempo. Isso tem dado resultado, muito pouco, porque a sociedade é muito difícil Sim. de enxergar isso. Enxergar quando para, como teve as greves, né? Aí enxerga. Mas isso é que me levou a ser motorista. Aí um dia, eu já tudo preparado, eu queria trabalhar em Editora Abril numa fase, porque era a melhor forma de falar com comunicação. A Editora Abril tinha 2 grandes revistas, na época, na minha visão. Uma era Carreteiro, que depois virou particular, e o Guia 4 Rodas. Falei, bom, eu como comunicador, eu quero trabalhar num lugar assim. Porque até então não existia tudo isso aqui. Né? Televisão era uma coisa muito difícil, muito caro. Rádio era quase impossível para quem está começando, então... Era bem limitado, né? Então, não tinha o poder da internet, não tinha, né? não existia nada disso. Então você tinha que ir na raça. E na raça o que eu fiz? Quando eu comecei para a faculdade, já comecei a trabalhar em Editora Abril, consegui um emprego em Editora Abril, para poder já entrar na edição, na editora, né? Só que não conseguia, naquela coisa, né? Você é moleque, ninguém conhece. E aí eu comecei, por conta minha, começar a trabalhar. Comecei a fazer pesquisa, fazer entrevista, como motorista para saber do dia a dia, levava para ir para ver se achava interessante, ver se publicava alguma coisa. Mas tira, bicho, né? Editor pegava assim, legal, você trabalhando na edificação ali. Edificação? Parte administrativa. Bicho, nada a ver, né? E eu comecei a fazer faculdade para isso. Aí eu vi que não tinha jeito. Aí eu saí fora, fui trabalhar cuidar da minha vida, da minha maneira. Aí fui fazer um programa de rádio. E Foi assim, em 81 eu consegui. como você é um exemplo pra gente, você teve algum exemplo? Algum cara que você se inspirou? Pior que não, cara. O único cara que me inspirou foi esse caminhoneiro que eu te falei. O único cara que me deu a primeira. E depois, ao longo do tempo, você vai conversando com vários transportadores e tal, e você vai aprendendo e vai gostando. Então aquilo entrou. Mas o meu pai era de estivador de Santos, né? Minha mãe bordadeira, era um português que veio de Portugal. E aí ninguém da família. Eu mesmo aqui, e até hoje. Viu uma Paula, minha filha, que oportunidade, chegou agora, né? viu a oportunidade ali de falar sobre a... Era importante, né? Virou negócio depois, com o tempo, né? Depois de 15 anos de rádio, malhando, sem ganhar nada. A mulher acreditando na gente, que mulher, coitada. Parabéns, obrigado, Vilmar. Acreditou. Acreditou também, porque me segurou. Por muito tempo você ficava patinando para conseguir alguma coisa. Era difícil. Patrocínios assim que não tinha na época. Eu era rádio, revista não tinha jeito, então era rádio o caminho. E para conseguir um patrocínio para rádio, era difícil pra caramba. Vocês hoje estão de boa, faz qualquer coisa, tem patrocínio. Põe lá. Agora é mais fácil, mas antes era bravo, cara. Eu trabalhei mais ou menos 15 anos para começar a deslanchar e virar negócio. Aí depois virou negócio. Aí a coisa Muito parou. bem. Que Essa história. é a tocada inicial. Maravilha, hein? A história a gente fica... Você fala pensando. Olha, ó, tem tempo, se tem tempo, segura. Porque realmente as pessoas elas não dão valor, né, nessa profissão e na importância, e é só na hora que vem o caos que a galera pensa. Não, e o mais E difícil o caos vem, né? E o caos Sempre vem. pinta. E o mais difícil é conseguir demonstrar isso numa época que não existia a internet, né? Que Pensou, cara? Não era fácil. Como que chega pra todo mundo? Era rádio, jornal, Era o TV, que tinha. era... E que rádio vai dar oportunidade pra você que nunca vai... Pô, transporte, caminhoneiro, os caras assim, esse moleque é louco. Não tem, isso não existe transporte. Quem que vai bancar esse horário aí, né? Aí eu comecei a fazer propaganda, porque eu também me formei em publicidade na sequência, fiz 3 faculdades. E quando eu fiz publicidade, eu comecei a vender anúncio para uma rádio, lá de Osasco. Comecei a vender anúncio para tentar buscar um espaço. Como eu percebi que eu tinha uma pegada legal comercial, eu vendia legal, criei muitas coisas, eu criava algumas coisas para colocar nos programas da rede, da grade, e aquilo começou a dar resultado. Pô, esse cara tem poder de venda, esse cara pode vender. E eu comecei a vender, dar resultado. Ótimo, tá bom aí, para a próxima. Oferecimento Universo do Caminhão.